Bem-vindos ao Legado Jurídico, onde as vozes do direito moldam o futuro. Preparem-se para conhecer as histórias e os desafios daqueles que fazem a justiça acontecer. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Legado Jurídico. Estamos aqui com um convidado de honra, mais um convidado de honra hoje. Muito obrigada pela sua presença, professor. Professor Rafael Cruz Lima, vou falar aqui o currículo dele, que alugou um triplex na minha mente, vai alugar no seu também. Professor Rafael, ele é docente, arte, educador e advogado, graduado em Direito pela PUC, pós-graduado em Arte e Educação na FAAT, mestre em Relações Internacionais, História e Cooperação pela Universidade do Porto, em Portugal, com o curso Advanced Course in Business pela Ned Training Center, Dublin, Irlanda. Atualmente desenvolve projetos de educação, saúde e política de assistência à saúde Vila na área internacional, trabalhou como secretário adjunto de assistência social no município de Franco da Rocha e de Mariporã nos últimos anos. Desenvolve uma série de trabalhos artísticos e projetos sociais na região onde ele reside. Sua área de pesquisa é em políticas públicas e alternativas sociais, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifaat, docente em Criminologia, Direito Ambiental, Filosofia do Direito, Teoria Geral do Processo, Direitos Humanos e Responsabilidade Socioambiental no Centro Universitário da Unifaat, docente no Ensino Fundamental 2, Ética e Inteligência Emocional, muito legal isso, docente no Ensino Médio, Projeto de Vida, Noções Elementares do Direito e Geopolítica. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela tua presença. E se você quiser concluir mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, Não, pode eu se apresentar. tô lisonjeadíssimo de ser convidado de vocês, já venho acompanhando, então queria, antes de mais nada, parabenizar vocês pela iniciativa. É sempre importante, né, ter alunos que serão futuros docentes, profissionais na área, de alguma maneira sendo protagonista nesse processo, sabe? Saiba que fiquei muito feliz, fiquei mais feliz ainda de ter sido convidado, fiquei imensamente feliz de ver que outros nomes de peso anteriormente, né, passaram por aqui, né, que são meus amigos, são pessoas que eu divido o dia a dia, então eu estou bem feliz mesmo, né, que seja um bate-papo aí produtivo. Com toda certeza será. Se o pessoal também tiver, tá tudo muito rápido, se tiver dúvida, eles vão manda e-mail para vocês. Pô, fiquei com uma dúvida ali com o professor, a gente tira A gente também. traz você de novo. Traz. Mas vamos lá, vai ser um prazer. Bom, com certeza. Está sendo. Para nós também um grande prazer, pode ter certeza. E eu vou iniciar então as minhas perguntas para você. Como eu falei, o seu currículo ele alugou um triplex na minha mente. Quando eu comecei a fazer o direito, né, eu sou nutricionista, e quando eu comecei a fazer o direito, eu tinha algumas pessoas que falavam, nossa, é muita coisa, né, você vai fazer várias coisas e tal. Então, nesse sentido, né, a gente viu ali no seu currículo que você possui uma trajetória profissional que combina o direito, arte, educação e relações internacionais. Como que essas áreas se conectam e se complementam no seu trabalho? Eu acho que é super importante a pergunta, até quando eu vou ministrar aula, né, ou vou para algum outro local, eu acredito que desde criança eu sempre fui muito curioso, né, e é preciso resgatar, né, essa alma curiosa para entender esse processo. O curioso, mas também com um senso do justo, sempre querendo buscar por justiça, seja ela nas relações do cotidiano, mas também em termos de mais amplo, social, né? Diria para vocês. E quando eu tô com o direito, eu percebo que o direito ele é uma fonte inesgotável, né, de conhecimento que a todo instante ele se altera, ele se reflete, ele muda,
Mas eu também sempre tive uma preocupação de uma autorreciclagem e buscando sempre gostei muito de artes, muito de história da arte, sou colecionador de vinil, bastante livros, então acho que tem essa influência, vamos falar, essa atmosfera. E por isso fui estudar artes, né? E eu passei um período antes, entre graduação, pós-graduação, eu estudei durante um período na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, como aluno especial no mestrado. E aí foi uma experiência muito interessante, porque eu pude perceber a conexão das áreas. Quando eu fui para fora do Brasil e fiquei lá durante o período, é uma história também, a gente depois pode até abordar aqui por que foi, como foi, eu não tinha muita dimensão, mas a minha projeção de vivência durante um período, conhecendo uma série de cultura diferente, morando com pessoas diferentes, me chamou a atenção, que é algo que eu gostei muito. Então, eu acreditei que naquele momento poderia haver uma complementaridade das áreas, né? E foi o que eu fiz. Então, eu praticamente meio que me joguei, né, para poder adentrar um campo de pesquisa científica que fizesse essa conexão, que tivesse uma base do direito, bebesse na fonte das artes, mas também servisse como uma órbita aí em projetos internacionais, assim sucessivamente. Então, foi mais ou menos isso. Aí, quando venho para a parte prática, que é fazer esse tipo de trabalho, eu sempre tento fazer essas conexões, né? Preparar uma aula com esse enfoque mais holístico, salvo aulas mais específicas, mais técnicas, sobretudo no direito, mas a gente sempre tem essas influências. Legal, muito bacana. Muito. Entra até um pouco no que outros professores falaram, de a experiência prática muitas vezes vai ditando os caminhos que você segue no futuro. Então, bem legal. Muito legal. E assim, eu docente, advogado, é uma escolha. Sobretudo a parte da docência. Eu percebi que e aí vem o trajeto, sempre fui aquela criança que gostava, né, de ou auxiliar algum colega, ou ajudar. E aí durante a formação de humanas, né, sobretudo, aqui eu lembro de professores do primário que me indicavam livros, que foram pessoas muito importantes na minha formação, que eu carrego com muito carinho. Posteriormente no ensino fundamental, ensino médio, e eu acredito muito, né, que a transformação ela é possível, mas com a educação. Então, respiro isso, vivencio isso, então acho que faz todo o sentido. E o docente, ele todo tempo ele tem que estar estudando, tem que estar se moldando, tem que estar, né? Passei por outras áreas também, mas falando da docência, que eu acho que é o que está mais conectado com o que e até por que a gente está aqui hoje também. Sim, a docência é de fato muito importante. Até então, a gente trouxe muitos professores nossos por conta disso. São professores que marcam a gente de fato na sala de aula, como a gente passa a ver o mundo. Muito legal. Aí a gente justamente pensou no legado para a gente se conectar, para a gente estar cada vez mais próximo e entender essas histórias e trazer para as pessoas. As pessoas entram na faculdade com a intenção, vou fazer direito para tal área. Só que quando chega ali e começa a ver, aí acontece aquilo que ela mencionou. Os caminhos começam a ser diferentes daquilo que você mesmo talvez veio com a intenção. Imaginar, você veio com a intenção, eu quero essa área. Mas você começa a atuar com um professor, atuar com outro, ter um conhecimento aqui, outro ali, você fala, não, peraí, dá para pegar aquela outra área ali também, dá para você fazer essa conexão e acabar fazendo essa junção. Então, seu currículo, ele é o triplé. Ele é maravilhoso. Parabéns. Fico muito lisonjeado. E a mesmo gente muito orgulhosa de ter você como professor. Sim, com certeza.
Eu fico orgulhoso de ouvir isso e dividir isso com vocês, mas não pelo não pelo status, Sim. né? Que é algo que eu até gosto, bato muito também nas aulas, que a gente lida com pessoas, a gente lida com etapas, pessoas são diferentes uma das outras, cada uma tem um universo diferente, e eu acho que foi uma caminhada, vamos dizer assim, né? Foi uma caminhada que ela ainda corre, ela vai até os últimos dias da minha vida, porque foi uma escolha que hoje eu valorizo bastante, mesmo passando, a gente brinca, né? Passa por alguns perreios, mas no final das contas dá tudo certo. E aí depois eu posso também contar um pouco e dividir com vocês e com quem está nos assistindo aí, Com certeza. dar um pouco do caminho das pedras. Vai ser ótimo. Com certeza. Minha segunda pergunta. Pode falar. Projeto de vida. É uma disciplina relativamente nova nas escolas, né? Que impacto que você tem percebido nos alunos quando você ajuda eles a planejar os seus futuros pessoais e profissionais? Projeto de vida foi uma grande descoberta na minha vida em termos de responsabilidade, em termos de entrega, em termos do que eu vivencio, porque eu estou numa etapa que é anterior a que vocês estão agora. E eu bato muito na tecla que o exemplo ele arrasta, né? Com certeza. O exemplo ele arrasta e falar, planejar, trocar, significa respeitar também Sim. o limite de cada um, o sonho de cada um. E é super interessante, porque você tem uma troca formidável. De repente você tem uma pessoa que tem um sonho de ter uma jornada, por exemplo, internacional, igual eu tive, como uma pessoa que ela tem um sonho de olha, eu quero ter uma vida um pouco mais modesta, um pouquinho ser um cara, ter uma calmaria, trabalhar menos, não estar muito ligado com status. Você descobre muita coisa durante esse caminho no projeto de vida. E eu acho que esse ponto ele é fundamental, porque o que eu falo para eles é o que vai deixar vocês bem. O que vai deixar vocês confortável? O que te deixa feliz? E são perguntas tão simples, mas quando você está no colegial, você tem essa dificuldade para poder responder. Porque você está ali num emaranhado de emoção, num emaranhado de sentimento, num emaranhado de descoberta. E como que eu porque necessariamente aquilo que me deixa feliz vai deixar o outro feliz também. Com várias coisas, pensando várias oportunidades, várias portas. A pressão. A pressão. Lidando com a pressão também. E uma coisa que eu falo para eles também, eu sempre digo, fiquem muito confortáveis, porque o trabalho ele é gradativo. Você tem que avançar, mas você tem que avançar naquilo que faz sentido para você. Você tem que olhar e sentir que você teve um avanço. Sim. Então, são inúmeros desafios. Quando o pessoal fala em projeto de vida, geralmente ele associa de uma forma muito rápida a uma questão do planejamento, mas eu venho com outro enfoque dizendo assim, olha, projeto de vida é mais profundo. Projeto de vida, eu tenho uma grande oportunidade de trocar com ele algo que muitas vezes uma pessoa está num processo de saúde emocional debilitada, que com perguntas chaves ele pode também ali buscando auxílios, outros encaminhamentos e assim sucessivamente. Mas vem sendo uma experiência riquíssima. Acredito, Muito acredito, porque
É tanta coisa na cabeça que às vezes eles estão perdidos. Você está trazendo um ponto para eles de que eles estão tão afoitos ali, querendo chegar lá no ponto, mas tem um caminho ainda para trilhar, com várias coisas que vão acontecer e precisa ter menos ansiedade, né? Menos ansioso para poder... E eu também entendo esse lado do adolescente que tem que é uma característica, a própria a ansiedade ansiedade você tem outros tipos de pressões também, incluindo as sociais, né, de autoafirmação. Mas isso em algum momento, a gente tenha calma. Tenha calma, porque eu vou dar um exemplo. Eu tive alguns alunos, inclusive aqui no colégio, que estava muito ansioso. Nossa, eu preciso fazer uma faculdade, preciso fazer uma faculdade. E eu dei um toque, falei, olha, você tem um perfil, por exemplo, que se você se organizar em termos de cronograma de estudo, eu acho que você pode fazer uma faculdade, ótimo, se estiver conosco aqui, depende da área, mas específica esse não eram cursos ofertados aqui na Unifat, mas eu digo para você que se você se organizar, ter gosto, você tem um caminho aí, por exemplo, numa universidade pública, Unicamp, ou Universidade de São Paulo, e o aluno, quando a gente precisa se conectar, né? Sintonizar, a rádio tem que bater. E às vezes a gente também, enquanto docente, fala, pô, será que eu estou conseguindo exercer esse meu papel? E às vezes demora para você ter esse retorno. Você também tem que controlar um pouco a sua adrenalina, a sua ansiedade. Mas foi batata. Recebi uma mensagem, não tem tanto tempo, professor, aquele bate-papo serviu muito. Estou aí a caminho com muita confiança, a caminho de uma universidade pública, passei nessa. Então, eu acho que vai também dessa conexão, desse respeito, desse cuidado, do acolhimento, dessa demanda. Às vezes, eu tenho... Aí é meu perfil, né? Uma pessoa, ao mesmo tempo, expansiva, mas ao mesmo tempo reservada em alguns assuntos. Pô, professor, dá licença, podemos falar disso? Podemos. Eu acolho. Acho que é super importante acolher, seja no âmbito do ensino fundamental 2 ou médio, e também no ensino superior. O acolhimento ele é importante, porque o acolhimento faz com que o aluno tenha algum insight pode rolar, né? Alguma faísca ali que ele pode mudar aí um trajeto de vida, né? E isso é o que, mudando sempre para melhor, podendo transformar outras vidas, por que não, né? Com certeza, eu acho muito legal essa abordagem que você traz com a gente nas lives, vendo a gente, né, pessoalmente, de se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, se tiver com alguma dúvida, conversa comigo, eu acho isso muito legal, porque isso traz pra gente um conforto de que você já esteve no nosso lugar e que você entende o que a gente tá passando, Sim. né? Porque realmente é um turbilhão de sentimentos. Tanto no ensino médio, eu e a Bianca saímos do ensino médio faz pouco tempo, e logo se inserir no ensino superior é uma mudança de sentimentos, Sim. é uma mudança de mundos que é inexplicável, tem hora. Então são muitas coisas assim, então a gente super se sente acolhido com esse seu jeito de nos trazer e tal, tipo, calma, é normal. E é um retorno que às vezes o que eu falo para o aluno é o seguinte, olha, por exemplo, né, eu sou bastante sistemático, mas porque lá fora exige isso também. Então eu sou sistemático, por exemplo, com prazo. Prazo, vocês vão perceber que na vida, e é algo simples, mas tem pessoas que protelam. Por exemplo, se você tem uma reprovação na minha matéria com a falta de entrega ou qualquer coisa parecida, eu dou uma oportunidade para o aluno vir conversar comigo. Porque nessa da gente bater um papo, eu tento entender por que houve uma desídia. E a partir dali,
tentar buscar essa conexão, que aí é algo que eu falo que ele é mais profundo, que aí a gente acaba estabelecendo um vínculo. Então, não é só pra ir só, vamos dizer assim, tem aquele momento também, e muitas vezes, quando o ensino em si, a sociedade, em linhas gerais, ela esse lado do erro, o erro, eu errei na prova, eu errei, isso pesa muito para um aluno. E eu tenho invertido isso, tanto no ensino médio, sobretudo, quanto nas minhas aulas no ensino superior. Eu tenho dito o seguinte, o erro ele serve para você tratar com o maior carinho e zelo do mundo. Porque no erro é onde você vai ter um gancho e uma experiência sensorial que envolve decepção, frustração, raiva, rancor, que pode te elevar para algo que, opa, peraí, calma, eu consigo acertar. E quando você vai conversar, por exemplo, com pessoas, eu brinco que tem pessoas que são alta performance, eles têm muito cuidado na hora que vão errar. E eu acho que isso é de um refinamento, é de uma... Vocês tiveram aqui o professor Tito, que é um amigo querido, o professor Júlio Lima, que também pessoas que frequentam o mesmo ambiente que eu, são pessoas que você conversa com uma capacidade intelectual avançada, mas que consegue ter. Então, eu falo isso para os alunos. O momento é agora, porque daqui, com essa construção, a gente consegue, de fato, buscar, formar, alinhar pontos que pode servir, sim, na construção da caminhada de vocês. Com toda certeza. O erro, mais do que o acerto, é um aprendizado, né? O acerto, você só vê aquilo que você fez. Porque se você acertou, você não se preocupa com as outras possibilidades. A partir do momento que você errou, você não pensa, tipo, todas as possibilidades que poderiam ter dado errado, o que fez dar errado, para você pensar como acertar. Então, é bem interessante esse ponto de trazer o erro de uma forma diferente do que a sociedade traz, talvez, e você errou, isso é um absurdo. Não, vamos lá, calma, senta. O que te levou a errar? Isso é bem legal. Na matéria e na escola e faculdade aqui. Muito legal. Perfeito, é isso mesmo. E 2 pontos, né, que você falando aí me veio na mente. Você falou sobre os erros, e em relação aos erros, existe também a questão da comparação. Por exemplo, comparação de vida, vou fazer uma comparação aqui entre eu e as meninas, né? Eu tenho uma vida completamente diferente da vida dela. Sim. E às vezes a gente para e pensa ali na prova, ela tá com 10 na prova e eu tô com 8,5 na prova. Putz, mas por que eu não tirei 10? Aí eu olho para o meu entorno e vejo que, putz, é uma outra caminhada com o entorno dela. Então tem essa questão da comparação, né? E você pensar que fala, meu, não dá. Eu acho necessário a comparação, eu gosto desse ponto de ter, eu acho necessário. É bom você se comparar sim, acho bacana. Vai lá e se compara, porque tem coisas nela que você quer que você pode melhorar, né? Mas é uma comparação saudável. Sim. É algo saudável. Então, eu acho bacana, mas tem esse nível, e muita gente não tem essa mentalidade, né? Vê a comparação e fala, poxa. Né, e tem que ter um cuidado também, porque você passa por alguns momentos, né? Eu vou lembrar aqui que quando enfim, é uma história longa, mas durante um período, eu brinco que a força da gravidade já põe a gente para baixo, né? A força da gravidade já coloca a gente. Então, tá muito fácil nas relações sociais, nas relações humanas, você, né, eu ainda sou daqueles caras, pode não parecer, mas aqueles cara cabreiro, cara antigo, neto de paraibano para um lado, neto de mineiro para o outro, assim, bastante observador, no sentido que, às vezes a gente quer dividir algo que é legal, e às vezes a pessoa fala assim, não, mas você? E aí você precisa estar
internamente muito bem resoluta para que as coisas elas caminhem. E aí é interessante porque mesmo assim você vai observar alguém que às vezes numa inteligência ímpar ou com uma ou outra peculiaridade diferente da sua. Eu lembro de um episódio que eu cheguei na Universidade do Porto. Essa universidade ela tem uma carga histórica assim fantástica no curso de Relações Internacionais, está ranqueada. E eu, durante um período, eu falei, bom, eu preciso realizar o meu sonho, né? Esse sonho não diz respeito a B, C. Para eu entrar num mestrado, eu tenho que cumprir com alguns requisitos. Vamos saber quais são os requisitos. Acho que esse é um primeiro tom. E fui para uma parte mais prática. Deu certo, entrei. Quando fiz uma entrevista, salvo engano, tinha um ranking de colocação, né, bastante disputadas as vagas. Fiquei em terceiro, encaminhei um projeto, enfim. Quando entrei no primeiro dia de aula, e acho que isso que você já percebeu, você tinha filho de diplomata, você tinha gente do Cazaquistão, gente da Rússia, gente de Cabo Verde, gente de Moçambique, gente da Suécia, gente da Noruega, gente frio na barriga, eu tava, sabe, aquele lance mais despojado e tal, vamos passar de França, enfim. Teve um seminário. Olha o lance da comparação. Eu tinha chamava Nabla. Ela era uma figura assim... Na verdade, eram duas figuras muito fora da curva em termos de pesquisa e inteligência. Nabla e Ariane. A Ariane italiana, Nabla francesa. Uma carga de leitura, tal, enfim. Primeiro trabalho, tinha que fazer um seminário. E tinha que fazer um seminário, ele era um seminário casado, que você tinha que escolher uma pessoa para poder realizar o seminário. Eu tava com uma camiseta eu gosto muito de Tim Maia, Jorge Ben e tal. Tava com uma camiseta do Tim Maia. Chegou um português, João Miguel. João Miguel chegou para mim e falou assim: opa, pô, eu gosto. Quando eu comecei a conversa como essa, o rapaz, uma enciclopédia. Amigo pessoal, até hoje. Falo que do mestrado eu tive 2 excelentes ganhos. Aí vocês vão perguntar o que? O certificado, viagem? Não. 2 baita amigos. Rui e João Miguel. Esses caras, assim, caras espetaculares. Lembra muito meus amigos de infância. E aí ele falou, vamos fazer junto esse trabalho e tal. E acabo descobrindo um universo. Quando as meninas... Eu falei, pô, João, olha a comparação. As meninas, vamos tentar fazer algo mais despojado, João dando... Eu falei, vamos fazer uma crítica aqui, vamos do nosso jeito. Quando uma das meninas, que intelectualmente, toda preparada, começou a falar, a professora vira mas, opa, peraí, faz uma intervenção na hora. Na hora que ela faz uma intervenção, a menina desaba. Nossa, me deu até um choque. Desaba. E a cena para mim foi tão marcante, porque praticamente foi tão... Parecia não. É como se fosse um luto, porque ela não perdeu nada, mas ali, de repente, ela perdeu o chão por não conseguir avançar em algo que era muito simples. E aí eu virei pro João e falei, João, pô, a gente aqui tava pensando em A, em B e C, o que, né, como é que você vê como que são as coisas. Então, a gente precisa saber muito bem como que vai, porque cada um tem algo bom para oferecer. No final das contas, teve um contorno, um acolhimento, acho que do grupo em relação... Porque a professora foi bastante educada, ponderada, mas a pessoa não estava bem. Aí existe uma questão de saúde.
E se você não tiver Emocional, emocional legal, emocional. saúde emocional não tá legal, como é que você... E estrutura intelectual, né? Porque para você suportar um baque, uma intervenção, para você, uma porrada, né? No meio da sua atuação, você tem... Não, aqui não. E aí você aprende, fala, pô... Aí você vai ganhando espaço, porque a sua expectativa também não estava lá em cima. Vai... e aí foi caminhando para poder, mas eu acho que ter esse link, essa correlação aí. Bacana, eu falei 2 pontos, falei esse ponto, né, da comparação, legal tudo isso que você trouxe. E também vou pontuar aqui a questão do aluno que te mandou a mensagem retornando para você, falando, olha, Rafa, realmente eu estou no caminho. Aí eu acho que aí entra o seu ponto de você falou assim, às vezes eu também fico nessa ansiedade, porque eu não sei se esse meu papel também está colaborando com aquilo que a gente está planejando, né, com o esperado, mas aí vem a resposta do aluno. E aí eu acho que nesse ponto você entra e fala, ufa, realmente estou no caminho certo. E uma coisa assim que o tempo, né, faz com que a gente também tenha um aprendizado, né? Eu analiso muito a conjuntura, né? Eu tenho como interface que esse processo de transformação educacional, dessa mudança, ela é um conjunto. Eu sou mais um nesse processo colaborativo que envolve o nós. E o nós, ele é importante porque sem essa colaboração da pessoa querer a mudança e também de outros fatores, a gente pode ter fragilidade no meio do processo. Então, o nós impera para a gente poder observar o que nós conseguimos em relação a esse aluno. Porque nós conseguimos e ele também é o protagonista principal dessa história de mudança, de transformação. E aí a gente tem histórias belíssimas. Ou seja, o mérito é dele, mas o entorno, o ambiente... Total. É tudo, né? Total. Se você tem... Eu gosto também de cuidar, né? Ele precisa, mas você precisa ter um olhar, uma estrutura holística para que esse aluno ele possa gradativamente ir melhorando. E entra uma questão interessante. Eu falo isso para eles também por experiência própria. Eu vejo que tem muitos alunos que ficam assim, nossa, mas eu só tirei 7, tirei 6, eu não tirei 9, eu não tirei. Olha só, alunos Bianca não que tem durante esse processo, alunos que às vezes não têm um alto rendimento, mas sabe lidar bem com frustração, com erro, tá conectado, tá mais relaxado. Esses alunos, eles tendem a ir bem em concurso, em OAB, tem um bom rendimento. Alunos que, pô, que legal, porque houve um crescimento gradativo. Ele não ficou ansioso para ter aquele 10 da Bianca, ou da Márcia, sua, ou seu, mas ele teve aquele cuidado de verificando essas etapas, mudando hábitos, mudando rotina, assim sucessivamente. Sim, de fato é muito importante a inteligência emocional. Eu fico pensando muito no sentido de quando você vai fazer um concurso, esses concursos para delegado, promotor, que seja, tem a fase escrita, que ali você pega o seu conhecimento, e tem a fase oral. A fase oral pega o seu conhecimento, mas também é muito da sua inteligência emocional, do seu se portar, né? Porque o nervoso ali, como você vai falar de frente àqueles que estão te analisando, é muito... também envolve mais do que a inteligência do conteúdo. Sim. A forma de se portar emocionalmente. Com certeza. E as pessoas que estão sentadas ali te abordando, né? Você fala assim, quem são aquelas pessoas? Aquela comparação, né? Sim. Quem são aquelas pessoas sentadas ali? Você fala, meu Deus. Muitas vezes isso te prepara Respiremos. para a prática mais do que o teste escrito em si, porque na prática você não vai ficar escrevendo muitas vezes, você vai ter que lidar com pessoas. Com certeza. Na maioria dos cargos que você pode assumir. Então, aquilo que te prepara, essa inteligência emocional, sem ela você muitas vezes
até pode alcançar o objetivo de passar, mas na prática você vai ter muita dificuldade de se portar, de agir, de seguir em frente. É Eu muito bom concordo. a gente preparar isso, esse emocional, assim, porque faculdade faz a gente sofrer. Com o tempo a gente Eu Gente. acredito que sim. Eu visualizo que só. Vamos pegar aqui o exemplo de vocês, só de vocês estarem num contrafluxo, propondo algo para ter uma troca. De alguma maneira você está trocando, aprendendo, tendo outras experiências. Acho que estão aí de parabéns, estão no caminho. Eu vou só pegar mais um gancho da última pergunta da Vai. Márcia sobre a matéria projeto de vida. E, como ela disse, é uma matéria recentemente que foi Sim. implementada. E nesse contexto todo dos alunos, eles se descobrindo, porque é como você mesmo colocou, um emaranhado ali, o projeto de vida vai desfazendo os nozinhos, porque eles vão se perguntando, vão se entendendo. Como você vê a participação dos pais nesse processo? Porque em casas é muito diferente, né? Acho que às vezes tem um pai que quer impor, talvez, o outro é mais tranquilo. Como os pais podem manejar isso? O que eu poderia falar, também sendo pai, poderia dizer que a sociedade em si, eu também sou de uma geração que meus pais trabalhavam muito. E demorou muito para eu entender que eles trabalhavam muito, que era para garantir um futuro para mim, para o meu irmão, para minha família em si. Mas hoje eu digo que a gente vem de diversos cenários, sobretudo também essas mudanças bruscas tecnológicas. Nós tivemos recentemente a pandemia, né, que de alguma maneira serviu para que a gente refletisse com alguma coisa ou com algo. E se eu pudesse falar algo, é para dizer assim: participem, estejam juntos, mas respeitem também a escolha individual de cada um. E a gente não pode generalizar, porque cada um você tem um universo diferente. Quando vem para o espaço institucional, escolar, eu, enquanto docente, passo pouco tempo em cada sala, se você for dividir, mas eu tento aprofundar esse olhar e por próprio relato. A gente também tem que ter esse cuidado, né, daquilo que nós sonhamos enquanto pais e aquilo que eles querem enquanto filho, enquanto descoberta, enquanto afinidade. Então, eles estão nessa miscelânea. E eu acredito que pela característica, e digo que isso é normal, ter alguns choques. E é importante terem esse conflito, mas que seja também um conflito respeitoso, um conflito que aí eu converso muito com os adolescentes, para aqueles que têm o conflito, que comecem a saber, a também utilizar argumento, a também a escutar. Porque a ansiedade muitas vezes não permite que você escute. E, sobretudo, também que alguma dica, que às vezes o pai está ali observando, ela vai ser de valia. Talvez, o filho, vamos lá, o filho só gosta de exatas, mas ele não tem nenhuma afinidade com humanas. Mas ele decidiu que ele quer ser professor de gramática, redação, português. De repente o pai dá um toque para ele: mas você não acha que é legal essa área de exatas? Você não quer visitar alguma empresa, alguma área de tecnologia, alguma área? E às vezes ele está o adolescente, focado, às vezes está num processo, naquela ideia, ou num processo de ansiedade, que às vezes ele deixa também de ter uma abertura. Então, essa mediação, esse diálogo, ele é constante. Mas os pais participando, os pais juntos, os pais em consonância, em construção, é super importante. Super importante um pai saber que o professor X é o Rafael, o professor Y é fulano. Isso é participação.
mas também nesse contexto de entender a fase do adolescente, né, não depositando os nossos sonhos no adolescente e ir mediando, entendendo características que são peculiares da própria idade. Isso acontece muito, né? Porque, tipo, a minha geração não conseguiu, mas a sua consegue ser tal coisa, só porque eu não consegui. Então, tipo, eu acho que os pais erram muito pecam muito nesse excesso de, tipo assim, eu não fui concursado, então você tem que ser concursado, só há essa solução pra vida. E quando você está mais aberto, está mais aberto a ouvir outras experiências, um adolescente ou um processo de formação, vocês lembram que eu falei no começo da importância da saúde emocional? E a saúde emocional anda aqui, com a questão do respeito, com a questão do amor, com a questão do me colocar no lugar do outro. Então a gente precisa lembrar também que nós somos adolescentes e ter esse cuidado no manejo. Então, por exemplo, algo que às vezes eu escuto, meu filho, até de amigos, né? Meu filho dorme muito. Mas se ele for ler algumas características do adolescente que está numa dormir muito. É dormir muito. Não significa que ele não quer fazer nada. Significa que ele está num processo hormonal comprovado, né, cientificamente, que ele precisa dormir mais, ele precisa comer mais. E aí são pequenos cuidados para poder acolher. Muitas vezes o adolescente ele tem um conflito, mas quem é o adulto, a voz da experiência são os pais. Então, participar, conhecer a realidade desse adolescente, trazer ele para perto, né, buscar espaços de convivência para fortalecer os laços, é de suma importância para esse projeto de vida. Perfeito. Com certeza. Legal. Minha terceira pergunta. Você atuou como secretário adjunto de assistência social em 2 municípios. O que considera essencial para as políticas públicas, para que as políticas públicas sejam realmente eficazes, e como as noções de direito e cidadania podem transformar a percepção dos jovens sobre o papel na sociedade? Essa pergunta, você sabe que ontem quando eu bati o olho, por acaso você pega assim, vem a primeira pergunta que eu olhei, eu falei sobre a questão de ter trabalhado enquanto política pública. E eu tenho uma história que pouca gente conhece, divido, mas acho que é importante porque tá no meu currículo. É assim, eu venho de Portugal com uma bolsa já desenhada, que tinha possibilidade de escolha, que é um programa europeu chamado Erasmus. Ou eu ia para Corunha, na Espanha, ou eu ia para Edimburgo, na Escócia. Estava planejado. Venho para cá, tem uma situação, e eu acho que a vida é tão bela por isso, porque tem hora que você acha que você está indo para um caminho, de repente ela dá uma arrumada, ela muda completamente. Não tenho problema com isso. Acho que até pela característica consegui tirar bom proveito. E olha só, eu venho para cá, quando bato no Brasil, são dois momentos distintos. Primeiro eu tinha pouco tempo de espaço, com essa coisa de viagem, minha mãe, sábado, né, ia manicure, cabeleireiro, fui numa manicure, no cabeleireiro dela lá, tava lá, ia tomar um café e ficava batendo um papo lá na resenha com eles, né. Aí chegou uma outra pessoa, começou a conversar, pô, você voltou agora, tal, o que você faz? Falei, ó, aí eu até explicar tudo. Manda um PDF. Batendo um papo. Pô, você também gosta de artes? Gosto muito. Pô, olha, estão precisando de um arte educador, oficineiro, né? Uma empresa X. Passou esse assunto. No paralelo, veio um amigo meu, amigo pessoal até hoje, o Adriano. Adriano estudou direito comigo lá na PUC.
figura também fantástica dos livros, dos filmes. É um impacto também muito, muito positivo na minha formação, quanto humano, quanto pessoa. E ele falou assim, Rafa, peguei uma promoção aqui, vamos fazer uma viagem aqui por alguns países da América do Sul. Falei, pô, eu tô vindo no talo com dinheiro contado e com uma conversa mais reservada com ele. Eu falei, vamos aqui. Não, peguei o cartão, tinha uma reserva, enfim. Paraguai, Bolívia, Peru, até chegar a Machu Picchu. Quando eu tô na Bolívia, e eu tô dividindo essa viagem com ele, eu viro para ele e falo assim, cara, eu não tenho condições de voltar não tô afim de voltar para Portugal. Parece ser conversa de louco. Ele falou, mas pô, com passagem? Falei, tô achando que o avião vai cair, tô achando que... Ia ser uma conversa assim, informal. E nós ficamos na Ilha do Sol, no Lago Titicaca, que marcou muito a viagem ali para mim na Bolívia. Gostei muito. Titicaca, subimos para La Paz. Porque a gente tem uma troca, né? Riqueza humana, enfim. Quando tá em Machu Picchu, no caminho eu falo, cara, tem que tomar uma decisão. Não vou voltar para Portugal. Pô, meu. Mas eu também preciso resolver minha vida. Ele prosseguiu com a viagem aí, mas acho que a gente fez o quê? Ele fez, acho que mais uns 2 meses. Fora conhecer um pessoal, uns franceses que estavam, enfim. Eu voltei. Quando eu volto, olha só como são tomadas de decisões. Eu chego para minha mãe e falo, agora eu não vou mais, né? Sempre tem esse questionamento, mas você tem um caminho, Espanha, tem a outra questão da Escócia, não sei o que e tal. Passada uma tomada de decisão, não vou lembrar exatamente dias, me ligam. Rafael, você conhece algum contador de história que pode trabalhar em comunidade? Eu não perguntei aonde, como, que lugar, de que jeito, quando. Aí eu falei, pô, contação de história, comunidade. Acho que eu posso até fazer um link com a minha tese de mestrado. Já estava pronta, já tinha defendido. Aí eu liguei e falei, Isso, esse que você fala. Eu vou. Muito prazer, sou eu próprio. Aí ele falou, pô, mas fala que você conhece, mas você tá namorando fora? Não, eu vou. Aí entra uma questão. O projeto era para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Familiar e Comunitário, ofertado no Centro de Referência da Assistência Social no município de Franco da Rocha. Olha. E eu não sabia. Quando eu fui para Franco da Rocha, tal. Aí eu lá em Franco da Rocha, começo a fazer um trabalho e desenvolve e conversa aqui, conversa lá. Até que, por isso que eu falo, às vezes eu também sou um privilegiado de outras pessoas abrirem espaço. Secretária, na ocasião, conversa comigo, conhece, prazer, tô gostando do seu trabalho, conversa tal, conversa. Na terceira ela pega, vamos almoçar junto um dia. E muita afinidade. Você que tá chamando a Ana Maria. Ana Maria convidou, falou assim, Rafa, vem cá, como é que tá a sua vida? Eu contei um pouco disso daqui, que mudou, que eu ia para fora, voltar. Ela falou, não, espera um pouco. Eu falei, não, esperar, vou ter que tomar outra decisão, porque tinha possibilidade ainda. Ela falou, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, pô. Aí eu pensei comigo. E cara que viajou, ou uma pessoa conseguir minimamente realizar um trabalho num município tão complexo como Franco da Rocha, um município que tem presídio, tem Fundação Casa, tem centro de detenção provisória, tem presídio feminino, foi o grande berço do hospital psiquiátrico na América Latina. Eu fiz assim, pô, eu tenho muito para aprender aqui.
E todo mundo falava, Franco da Rocha, que coisa maluca, você vai para Franco da Rocha? Eu fui, sem saber para onde eu ia. Eu aceitei. Aí, almoça pela 4ª vez. Pô, mas você não vai perguntar o cargo? Não vai... Ah, tá aí, né? Tá aí. Aí ela falou, Agora aproveita e diga. ó, você vai assumir a minha diretoria de proteção social. Uau! E a diretoria de proteção social, tecnicamente, foi assim. Por isso que eu falo que a gente precisa saber também agarrar algumas oportunidades. Ela pegou uma sacola assim, ó, fez assim, uma sacola grande, cheia de normas técnicas, falou assim, ó, que vai fazer você ficar ou não, tá aqui. Tá nesse contexto do conhecimento técnico. A minha primeira parte é bancar alguém novo chegando agora. E é um desafio, porque você bancar alguém que é de uma outra área. E é onde eu descobri a política da assistência social. E algo que eu achei que ia ser temporário, muito rápido, percorreram durante 9 anos. E das experiências eu falo que ela foi tão incrível quanto ter tido uma jornada fora do país, porque eu, por exemplo, no trabalho, exercendo ainda esse cargo de diretor de proteção social, aí entra o direito. Tô eu um dia, era numa... Esqueci o dia não. Eu lembro porque segunda-feira geralmente a gente vai meio assim trabalhar. Mas na terça, os problemas cantam de tal jeito, me ligam. Olha, estamos precisando de um representante da secretaria, tal, reporto. Nós estamos numa operação. Franco da Rocha tinha muita instituição de longa permanência para idosos irregulares. E aí nós precisamos de algum representante. Então tem que ir um da saúde, um da Polícia Militar, promotora, junto, doutora Maria Cristina, não esqueço. Eu fui da política da assistência social e nós fomos. Quando nós fomos, eu nunca vi aquilo na minha vida. Nós entramos num local, idosos dormindo, por exemplo, em galinheiro. Gente, Geladeira com fezes de rato. Promotora, isso foi logo, né, no começo, promotora virou, disse o seguinte: você tem município X tempo, mas era coisa assim, de 24 a 48 horas para alojar esses idosos. Só que na ocasião o município ainda não tinha implantado uma instituição de longa permanência para idosos, então você tinha que correr para liga para um, liga para outro. Até que nós descobrimos um projeto social fantástico em Guarulhos. Eu ligo, consigo fazer uma articulação, conto esse cenário todo resumidamente. A coordenadora fala, pode trazer que a gente vai acolher. Aqui a gente... Eu falei, nossa, o meu, né, eu brinco, os anjos da guarda, tá tudo funcionando de uma maneira muito orquestrada, né? E olha que interessante, por isso que eu falo que a gente tem que estar muito atento. Passou um período, eu tinha uma reunião que eram representantes do Estado, esses idosos foram acolhidos, o município avançou em alguns pontos com parceria com instituição de longa permanência para idosos. Aí vira um dia para uma reunião com representantes do governo do Estado, tinha gente do Ministério também, do Desenvolvimento Social. A secretária tinha que ir para uma reunião, a secretária vira e fala, não vou, não tenho condições de ir, pode, vai você. Eu peguei e falei, bom, beleza, vamos, eu cheguei, e daqui a pouco eu tô lá em Guarulhos, meu telefone começa a tocar sem parar, aí, olha, aqui é a coordenadora que acolher os idosos, eu preciso urgentemente falar com você,
tenho duas questões. Uma delas é para uma apresentação de um projeto também pro Juqueri, no caso, né, para articulação com saúde mental. Eu acho que você pode ser uma ponte. Eu achei muita coincidência, falei, olha, eu tô aqui em Guarulhos, vem. Batata. A coordenadora foi. Quando a coordenadora foi, a gente ficou conversando, e eu só ouvindo, o projeto. No final me bateu um lance, falei assim, que estranho, alguma coisa sensorial mesmo. Você fala, pô, eu não deu uma atenção devida, né? Eu sou muito assim, é hoje, aqui, eu agora, e fiquei com isso na cabeça. Encurtando, coordenadora desse projeto, que acolheu, que tem uma visão de mundo também bastante peculiar, no final das contas, o que virou? Virou minha esposa. Olha! Virou minha esposa. Que interessante. Virou minha esposa. Virou minha esposa, mãe da minha filha. E aí, o que eu quero dizer de tudo isso daí? Você vê que chegou. Que eu acho que de tudo isso, né? As experiências, e eu entortei tudo isso para falar do quê? Que eu começo a história trabalhando com acesso e garantia de direitos com adolescentes. Certo. Eu vou para o outro lado da alta complexidade trabalhando com acesso e garantia de direitos. As políticas no município, durante todo o período que nós, e eu também tenho o maior orgulho de falar sobre isso, inclusive dividimos experiência tanto no âmbito estadual, federal, internacional, com experiências exitosas, era um time muito forte. Mas eu digo, as políticas elas estão lá, fiz o meu papel, fiz minha parte, mas o que o direito me deu, o que o contexto foram os meus bens permanentes, que hoje virou a minha família. Sim. Né? Então, O que é um grande legado. O que é um grande legado. Então, antes até o aparato técnico ele tá no DNA, brinco, acesso e garantia de direitos. Isso tá tão intrínseco que me desdobrou outros movimentos, outros momentos e isso para fazer um gancho para amarrar aí a contador de história. Ou seja, o que acontece, né? Aconteceu muita coisa, apareceram muitas oportunidades e olha que legal, você estava preparado. Parabéns. Muito bom. Acho que é isso. É muito interessante tudo isso. Esses links que a vida fez ali, né? De você pegar, acabou gerando a sua família, foi pro lado pessoal, as oportunidades e muito tempo as decisões que você decidiu tomar. Porque se fosse continuar o seu intercâmbio, o seu estudo fora, é outra história. Eu tinha chegado até aqui. Estaria aqui contando essa história. Essa das decisões que a gente toma ao longo do caminho, que muitas vezes foge do planejado de muitos, ou do nosso planejamento mesmo. E respeitar uma coisa assim que eu aprendi com o tempo também. Né? Até brinco, né? Às vezes a intuição. Ser intuitivo, né? É algo que também no processo educacional a gente lida muito pouco com isso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, né, que nas sociedades primitivas se utilizava da intuição para poder prever algo, para poder... isso não descaracteriza em nada o trabalho e o rigor científico, mas você ser intuitivo também pode ser um viés de mudança aí. Com certeza, necessário. Rafa, você trabalhou como secretária adjunto de assistência social no município de Franco da Rocha, Sim. que foi parte dessa história que você contou para nós, e de Mariporã nos últimos anos. Você ainda atua em Mariporã? Não. Mariporã, eu passei 6 meses. Eu falo que Mariporã é a primeira vez que eu trato sobre o assunto, e eu falo que são fases. Eu vim de um momento bastante, vamos falar, em ascensão profissional, no âmbito público.
E quando eu vou para Mariporã, é a minha cidade. É um momento que eu tenho, assim, como se fosse a cereja do bolo. E é interessante falar porque não correu do jeito que eu imaginava como correria. Em termos de planejamento, em termos de... E não tem responsável, tem decisões a serem tomadas. E eu, assim, gosto muito de ter autonomia para poder executar um trabalho, por respeitar toda essa história. Então, por exemplo, eu não vim apadrinhado por um político, por mais que você faça relações com políticos, mas eu fiz escolhas. Sim. Eu trabalhei diretamente com oficina, trabalhei nesse contexto de indo em lugares com bastante depreciação, trabalhei em enchente, trabalhei durante o período de pandemia, inclusive durante o período de pandemia assumi o posto frente a uma enfermidade que a secretária teve durante o período do processo. Na pandemia, para chegar em Mariporã, na pandemia foi fácil, nada fácil. Você imagina nós estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no dia seguinte, 2 nossos irem para o hospital e no mesmo dia já ser entubado. E no mesmo dia vira óbito. E detalhe, vira óbito era um processo porque nós não tínhamos, existia um protocolo e desses 2 óbitos, os familiares pediram para mim, Rafael, gostaria que você fosse. Imagina eu com minha filha estava com 8, 9 meses de idade, mas eu ia pela intuição, eu fui. Quando eu vou para Mariporã, eu falei, já estava baixando um pouco esse quesito da pandemia, e eu tinha uma dimensão bastante técnica, apesar de ser um município completamente diferente. Bateram 7 meses, eu, por uma decisão minha, respeitando os demais, achei que era um momento, trabalhei durante um período, era um momento de rumar para outros mares. E foi o que eu fiz. Pessoal, mas Rafa, é bastante intuitiva a decisão também. Ninguém quer desconectar, né? É uma decisão que a primeira coisa, mas, nossa, e o salário? Nossa. Mas envolve algo muito mais profundo, algo muito mais de decisão pessoal, né? Respeito, torço pela cidade, quero que a cidade, né, possa usufruir da melhor forma, mas eu tive que tomar essa decisão. Então, eu fiquei só um período, foi válido, e aí quando outros caminhos foram se abrindo, eu acabei sendo convidado para dar aula posteriormente, não passou tanto tempo, tendo essa relação com o ensino médio, com o ensino fundamental, já não parei de lecionar, aprofundei um período sabático para ampliar meu campo de estudo, né, em relação, quando eu falo estudo é livro, filme, buscar conhecimentos e especificidades mais técnicas, então teve esse ganho. Então, Mariporã, teve esses 2 momentos. Bacana, perfeito. Muito obrigada. Eu encerro as minhas perguntas e você começa, né, Bibi? Isso. Eu vou mudar um pouco o rumo da conversa, se me permite. Lógico. Você deu aula de Direito Ambiental pra gente, Sim. no nosso primeiro semestre de graduação. E é um assunto que eu particularmente gosto muito e me interesso muito. É o meio ambiente, é a legislação ambiental. Então eu vou arrumar nossa conversa para isso. Eu te pergunto, ultimamente, nos últimos anos, a gente vem vendo uma ascensão de desastres ambientais acontecendo e isso atinge toda a população, mas eu vejo em grande parte a população mais pobre, com menos acesso. E esses desastres, apesar de serem naturais, muitas vezes eles estão intercalados com ações humanas. Talvez não a causa principal, mas uma delas. E eu te pergunto, no âmbito do direito, como diferenciar e punir devidamente as ações antrópicas, apesar dessa sutil ligação que tem?
Primeiramente, eu acredito que o Estado, eu digo que a legislação, ela existe, ela tem caminhos para ser aperfeiçoada. As políticas públicas, quando nós chegamos no limite, nós precisamos destinar pastas, políticas governamentais relacionadas, criar estrutura para poder dar condições, primeiramente, de acesso e garantia de direitos, sobretudo às populações mais vulneráveis, que são as pessoas que vivem, né, na pobreza ou até em estado precário, né, de fome, extrema pobreza. Para isso, eu gosto de, com os alunos, quando a matéria, no caso, né, a gente tem a distância, mas quando eu trabalho com mais tempo, eu gosto de instrumentalizar. Eu gosto de olhar para dados. Então, quando a gente fala em população vulnerável, quem são, quantos são e qual é o tipo de acesso que ele não tem. Realmente, quando a gente vai perceber e vai fazer uma análise mais profunda, saneamento básico, acesso à água, se você está num local que ele é insalubre para você ficar, é algo que você tem que pensar. Se você não consegue, como que essa relação, e aí eu amplio o espectro, se eu falo de sustentabilidade, que hoje ela está na seara da discussão, inclusive com diversos autores aí, pensadores, né, modernos, contemporâneos, diria. Mas é preciso entender que boa parte desses desastres naturais, eles são frutos ou de uma macroação, que aí é capitaneada por grandes indústrias, por políticas desenfreadas, né, que não respeitam o meio ambiente, mas também gosto de trazer para nós responsabilidade, porque a gente não pode esperar só do outro. O que a gente pode fazer para mitigar, para minimizar esses impactos ambientais? Então, assim, são duas linhas, são linhas tênues, mas que o Estado, sobretudo, deve fiscalizar. E a gente sabe que muda muito, muda governo, muda a pauta, mas só que, independente da posição, se é uma posição mais conservadora ou menos conservadora, uma posição, digo, né, mais inclinada para outros grupos, a pauta ambiental ela tem que estar centrada. Ela tem que estar centrada. E é preciso que as esferas, tanto federal, estadual, quanto municipal, estejam muito atentas a essas transformações para que possam fiscalizar e penalizar, né, de acordo com a ação humana e assim sucessivamente. E é uma ação também que requer aí um processo intersetorial, né, uma atuação em conjunto com o judiciário. O legislativo tem que estar atento para que o executivo possa estar aí minimizando os impactos ambientais. Querendo ou não, essas trocas de governo são necessárias, obviamente, mas elas acabam impactando nos processos, né? Acabam dificultando algumas coisas que já estão em andamento, breca aquelas coisas, aí começam coisas novas, então acaba também. Vocês vão lembrar que agora, recentemente, a gente passou por um período de estiagem com muita seca, com muito, né, muita queimada. Eu ando de bike. Eu fui para 2 lugares que eu vi, ninguém me falou, tava eu e um outro colega também, que nós vimos pessoa colocando mais folhagem, para fazer a folhagem, mais fogo, mais folha para aumentar, porque ali ele tem uma possibilidade única, né, de, entre aspas, exterminar com um pouco da vegetação que tem e ali, muitas vezes, transformar em loteamento ou qualquer coisa parecida. Então, quando também a gente não mudar nossa cultura e nos relacionarmos, né, com
com isso, relacionar com o sol, relacionar com o céu, relacionar com a terra de fato, com as árvores, eu acho que vai ser um processo delicado daqui nos próximos anos. Com toda certeza. Acho que até faz link com a minha próxima pergunta, que na história do Brasil como um todo, a gente tem muito pouco cuidado com a floresta. Desde a chegada dos portugueses aqui, Sim. que era a intenção, enfim. E acho que isso se perpetuou muito na nossa sociedade. E muito pela economia hoje. Então, tudo que é território, mata, é visto mais pelo lado econômico do que a importância ambiental que nos traz. E talvez, em um primeiro momento, até seja útil. Mas no futuro, quando a conta chega, a economia é degradada, a população é prejudicada, a saúde como um todo e o planeta no geral. Como você vê que o governo pode trabalhar para mudar essa mentalidade construída na sociedade, você como educador do fundamental, como educador do ensino médio, e trabalhando essa consciência, trazendo mais responsabilidade ambiental, e como você vê o impacto de todas esses desastres que vêm acontecendo já atingindo os jovens, porque são a geração que está vivendo isso, que tem a possibilidade de no futuro mudar. Eu acho que muito boa a questão. Eu vejo a transformação, uma série de conjuntos. Eu gosto muito da intersetorialidade, mas acho que o vetor principal é a educação. Então a gente tem que começar desde cedo a sensibilizar as pessoas para que possam, né, se relacionarem mais com o meio ambiente. É difícil também pedir para alguém, olha, não faz, mas essa pessoa não tem relação. Principalmente se é jovem, né? O jovem, ele é meio despreocupado com essa questão. Totalmente. E aqui mais vai sofrer no futuro, né? E sofre muito. Só que, olha só, e a gente precisa ter um cuidado para não dissociar. Então, às vezes, vou dar um exemplo. Caso de enchente. Franco da Rocha, eu vivenciei lá. Fomos em casas para poder fazer remoção e é muito triste. Um jovem de classe média ou classe média alta, que ele tem mais acesso, ele não precisa passar por esse processo. Só que já está chegando num ponto que não está atingindo só as classes mais pobres. Uhum. O desastre, ele está instituído, ele está geral, ele está colocado. Então, uma mudança através da educação, com projetos, com nova forma de pensar, é muito importante que a gente comece também a pensar, isso é uma coisa para pensar, essa regulamentação, e eu falo das grandes mídias, incluindo as mídias digitais, né? Que hoje, se a gente for parar para pensar, é o canal mais... O canal que está indo mais rápido, né? Instagram, Facebook, TikTok. Quais são... maior influência nos jovens hoje. Qual é a responsabilidade dessas mídias frente a esse jovem? Qual é a responsabilidade? Qual é o conteúdo? E a gente vive um outro período também, que é um período de notícias que muitas vezes elas não... que é um período de fake news. Sim. Que precisa ter um cuidado. Com certeza. Para triar. Eu não posso acreditar que se eu poluir um rio que está limpo, a água vai vir normal, limpa, para eu poder beber. Eu preciso ter esse cuidado. Então a gente está num período emblemático. Educação, mas sem dissociar dessas grandes corporações que têm uma responsabilidade tremenda perante esses jovens. E a minha pergunta sempre o que chega mais rápido para esse jovem? O que chega mais... É o TikTok? É o Instagram? É o Facebook? Ok. Qual é a responsabilidade dessas grandes corporações? É o Google frente a esse cenário. Então, precisa ter campanhas muito claras, bem definidas, com público-alvo específico, para que possa ir melhorando o diálogo e a comunicação. E projetos que vão engajar com essa faixa etária, né? Coisas que vão trazer nós tivemos dias
o quanto de calor nós tivemos no ano passado, esse ano, dias que você está parado assim, você vem, você fala... Com Gente, certeza. sensação térmica que nunca nós vimos no planeta Terra. Está em mudança, está em transformação, e a gente precisa retornar para esse estágio mais íntimo, mais pluralista, mais holístico, para olhar o meio ambiente de uma outra forma. Eu acho isso importante, a gente lembrar da tragédia do Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro se comoveu e, tipo, meses depois todo mundo esqueceu E olha só... foi, e a gente sobreviveu e acabou, entendeu? E olha só, você teve a tragédia do Rio Grande do Sul, né, que afetou. Aí você tem, ao mesmo tempo, um movimento que ele é louvável, que é um movimento voluntário, um movimento de doação, vamos junto, vamos reconstruir. Mas você tem um outro que é muito importante, que é ter políticas que garantam, né, de fato, o bem-estar, o direito de ir e vir, e essa relação com o meio ambiente. Para isso, tem que institucionalizar. Para institucionalizar, precisa de projeto de lei. Para ter projeto de lei, nós precisamos ir numa questão chave, que é a questão, o que é coletivo. E se a gente parar para pensar que tudo isso é nosso, a Terra, ela é nossa, desejos e aspirações individuais, elas precisam ser diminuídas para que a gente não possa sucumbir a grandes desastres. Porque se a gente lembrar da tragédia do Rio Grande do Sul, teve alguns sinais. Teve alguns sinais dizendo, olha, a forma como a gente está gerindo, ela pode, não é fator determinante, mas ela pode contribuir para que, num caso de desastre, as coisas se acentuem. Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. Bem como a gente teve Varginha, Varginha não, perdão, Mariana, Mariana, Brumadinho, Mariana, Brumadinho. Então, olha só, Mariana, Brumadinho, você teve um desastre. E, no caso, a empresa, ela foi sinalizada, ela foi avisada, ela foi... E as coisas, não, será que vai acontecer? Será? Tragédias... Esperar acontecer uma tragédia dessa isso. imensidade para depois falar assim, nossa, certeza, é verdade, aconteceu. É incrível. Cenários distintos e diferentes, mas com cunho, né, absurdamente aí relevante, porque olha o tanto de família que impactou. Também aproveitadores nesses acontecimentos, por exemplo, teve essa questão de Mariana e vem uma outra pessoa, aproveita que já está toda a enchente ali, já abre um outro canal para poder falar que, olha, né, aconteceu ali, mas o cara também já se livra daquele problema futuro, que para ele seria algo que cairia em cima dele, só dele, mas ele aproveita é um absurdo falar isso, mas a gente tem em termos de pesquisa. Eu até gosto de um livro chamado Revolução dos Bichos, do George Orwell. Muito bom, esse livro é fantástico. E assim, olha só, o ser humano ele tem algumas peculiaridades. Às vezes que é muito triste. E é muito... E como é que, se alguém conseguisse me responder, num cenário de extrema vulnerabilidade, tecnicamente, de extrema vulnerabilidade em alta complexidade, porque desastre, calamidade, está preconizado por uma resolução 109 de 2009 do Ministério do Desenvolvimento Social. Tem tudo isso técnico. Como é que nesses lugares, abrigo, outras situações, aumenta-se, por exemplo, o índice de violência contra mulheres, contra outros vulneráveis, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos. Como é que a gente vê, por exemplo, um desvio de carga de doação, né? Então,
outro livro também que veio agora aqui que a gente vai falando, um ensaio sobre a cegueira do Saramago, também, acho que de uma forma até relata um pouco mais esse lado humano, mais sombrio, que é um momento que nós deveríamos estar mais em comunidade, mais reflexivo, não estou generalizando, mas você tem esses picos durante esse período. Ok. Você tem essas ovelhas, né? A falta de humanidade. Né? Essas ovelhas que elas vão... É tão cômico você pensar que no meio de toda essa tragédia, a ovelha está preocupada só com si, satisfazer somente o seu ego, e ele vai lá e ele pega uma mulher e ele faz uma maldade, porque nós tivemos vários comentários, não só com mulher, como com crianças também. Sim. Então, assim, os aproveitadores, eles ainda vão piorar, né? Eles vão aproveitar toda aquela tragédia e eles vão conseguir piorar a tragédia com essas intenções. Triste, mas é lamentável. E aqui fica um adendo para o nosso público de como vocês estão exercendo a sua humanidade, como vocês têm agido em sociedade e principalmente como vocês têm exercido a sua cidadania. Porque lembrem que vocês que colocam lá no poder as pessoas que fazem políticas públicas, as pessoas que fazem a assistência às pessoas necessitadas. Então, é muito da responsabilidade de vocês também. Muito legal, é isso mesmo. E, bom, seguindo nesse mesmo ramo do direito ambiental, de que maneira você vê a legislação ambiental sendo ampliada no Brasil, ela sendo exercida com mais força no Brasil, dentro do judiciário, afetando a relação do Brasil com os países do exterior, principalmente os países da Europa, visto que o Brasil tem grande importância em exportação? Eu vejo que o Brasil chegou num momento que a gente precisa tratar do meio ambiente, precisa tratar da política interna, né? Focar, sobretudo, nessa relação que eu trouxe para vocês, que é resgatar, né? A gente é um país de formação indígena, né? Como é que a gente... Tem como a gente deixar esse legado de lado, dessa relação com o meio ambiente, para fazer uma conciliação? E eu diria que com essas mudanças, inclusive de mudança de governo estadunidense também, né? Essa alteração na eleição, ela pode, de alguma maneira, vir afetar a nossa política externa. O que a gente tem que preconizar e tem que ter o cuidado de saber o que eles querem de nós, né? Em termos de países europeus ou mesmo dos países, né, da América do Norte, no caso especificamente os Estados Unidos. O que eles querem de nós? Nós já sabemos que a relação de adentrar o país, consolidar uma indústria, isso ela já acontece. Mas fora isso, o que está por trás de todo esse interesse? E aí, um domínio, né? Quer dominar o mundo? E a gente tem, né? Quando a gente para pensar que a gente estuda, e eu falo isso também como uma pessoa que leciona direito ambiental, mas você vê, nossa floresta amazônica, o que ela deve ter de recurso para descobertas, para potencializar, para melhorar a nossa condição enquanto ser humano. Agora, enquanto existe uma briga para quem entra primeiro, vender primeiro, a gente vai estar refém. Então, acho que chegou um momento agora que a gente precisa internamente tratar da casa, internamente cuidar, internamente saber uma posição. Novamente, se a gente tiver uma posição muito sem uniformidade, sem unidade, independente da posição, eu hoje não estou discutindo se esse copo ele é da Márcia ou da Bianca, mas esse copo ele é nosso, ele é importante que ele fique aqui, ou que o meio ambiente ele esteja aqui, porque ele vai fortalecer uma série de outras iniciativas. Então, para finalizar, no contexto geopolítico, o Brasil tem que olhar respeitando os protocolos internacionais. Tem
sido feito um esforço. O Brasil ele é signatário de diversas agendas internacionais, mas a gente sabe que num contexto global, às vezes essas questões elas podem se perder no meio do caminho. Podem, mas não devem se perder no meio do caminho. E aí é preciso sim ter paciência, ter jogo de cintura, habilidade para saber o que é importante para nós. Muitas vezes você está num contexto de exportação, mas eu também tenho que cobrar esse exportador com a contraprestação dele com o meio ambiente. Sim, perfeito. Muito obrigada pelas suas respostas. Acho que foi um conhecimento muito válido nesse âmbito do direito ambiental e trouxe muito para a gente pensar. Com certeza. Legal. Essas minhas perguntas. É. Professor, o que você considera mais valioso da sua experiência de estudar em Portugal e como isso impactou sua visão sobre políticas públicas e assistência social no Brasil? Ter tido uma experiência internacional, ela foi válida para eu valorizar o que nós temos aqui. Nós somos um povo extremamente criativo. Do contexto de experiência, foi valoroso perceber que na minha volta eu me conectei muito mais com as coisas daqui. E quando você busca alternativas, que elas podem ser das mais simples até situações mais complexas, com aquilo que nós temos aqui, a gente tem uma valorização aí, não só político-social, mas também cultural. E por que eu estou te falando isso? Eu recentemente fui convidado para um congresso internacional em Coimbra e acabei caí na sala da ministra de governo de Portugal, Mariana Silva. Nossa, que legal. Sim. E é legal porque aí que tá. Você está ouvindo uma parte da história, mas eu posso garantir para vocês, nós estamos muito mais avançados, por exemplo, na política de proteção social, em termos de legislações técnicas. Proteção, acolhimento para pessoas vítimas em situação de violência, mulheres, pessoa com deficiência, parte institucional. A gente avançou demais. E aí você percebe que aqui é um grande embrião, por diversas complexidades sociais que nós temos. Basta a gente olhar para isso. E quando você troca, você percebe isso, né? Estudei com uma colega que é assessora, né, da ministra, não sabia também, virou agora, e com ela eu consegui o contato. Falei, olha, como que vocês faziam aí? No município de Franco da Rocha, a gente pensou num contexto assim, o município tinha essas vulnerabilidades. Tinha tudo um estudo de campo, algo bastante complexo, os avanços eles são programados, são pautados, são significativos, à medida que você vai mensurando, tem toda uma sistematização. Poxa, que legal, não sabia. Então você tem muita troca nesse sentido. Então, e isso falando de Portugal. Na Irlanda, também tem a Irlanda eu acabei morando durante um período num lugar de periferia para os irlandeses. Um lugar que ele era mais à parte. Eles falavam que era a região dos knackers. Knackers são irlandeses, que é como se fossem, andavam tudo da mesma estirpe, mesmo tipo de cabelo. Gostavam de uma briga. Lado que era meio dividido entre parte dos knackers, outra parte brasileira e outra parte africanos, sobretudo maioria nigerianos. Então, o que eu pude perceber também por exemplo, troca com os africanos. Isso tem muita coisa, tem muita riqueza, muita diversidade, tem muita essa noção, eu falo do improviso técnico, né? Você vai conhecendo pessoas em outros campos, sobretudo no campo artístico, cultural, que você fala, nossa,
que legal, né? Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então teve essa troca. E ambos lugares, tanto Irlanda quanto Portugal, hoje eu posso afirmar, hoje nós temos muito para oferecer em termos de política de assistência social, de seguridade social. Avançamos demais. Olha só que interessante, Sim, muito bom porque saber muitas disso. vezes a imagem que a gente tem é outra, né? Que eles têm a nos oferecer, mas é muito bom você, com experiência vivida aqui e lá, trazer isso. Não, a gente tem muito avançado em relação e muito para oferecer também. Muda muito a nossa visão do mundo, do ambiente que a gente vive, do país que a gente vive, traz uma nova perspectiva. Nesse mesmo, posteriormente, em outro congresso, caí numa outra sala, tinha uma figura da Suécia, pesquisadora, assim, e o objeto de estudo dela, por exemplo, eram os programas de transferência de renda. E o sueco, ele tem uma dimensão que o programa de transferência de renda, ele, no caso do Brasil, é o Bolsa Família. E o Bolsa Família ele é complexo, porque ele tem. Você precisa ter condicionais para poder acessar o programa. O seu filho precisa ir na escola, você precisa fazer pesagem na saúde, você precisa de acompanhamento. Você precisa estar nos serviços mais técnicos da política da assistência social. Então, existe um cenário. O sueco, o nórdico, consegue olhar para isso e falar, isso daí serve de modelo para a gente levar, por exemplo, para a Suécia. Noruega já implementou. Noruega não tem um vigésimo de um problema de classe média baixa aqui do Brasil. Mas a noção de relação, de trabalho, de ofertar enquanto política pública, ofertar educação, saúde, numa mesma paridade, para que as pessoas acessem os programas, para que eu forneça subsídio, isso é recurso, para que as pessoas possam se movimentar, ela é outra percepção. Então, olha que interessante. Sim. Então, talvez Irlanda e Portugal também, por estarem, na época que eu fui, também num patamar similar, num processo mais ferrenho de crise, tá? Então você tem algumas mudanças que às vezes muda também quando você vai para uma Alemanha, quando você vai para uma Inglaterra, quando você vai para uma França, você tem algumas questões se aproximam, outras elas andam completamente diferentes, distintas. Essa visão, eu acho que ela vem muito daquilo que as pessoas de fora tentam passar para nós, né? Porque o foco dos americanos é muito o importado, o rico. Então, eles diminuem muito a visão do pobre, da pobreza. Sim. Né? Em outros países também, eles diminuem muito a visão da pobreza, trazer aquela visão, aquela visão. É lógico que quando a gente vai buscar, a gente encontra. Sim. Mas o real para eles, os brasileiros olham muito a riqueza, o importado, o bom, o que lá tem, o que lá traz. E aqui no Brasil a gente já tem esse avanço muito maior que ele, talvez a gente não seja tão notado, porque a intenção deles é o tempo todo mostrar a nobreza, a riqueza. E a gente está numa sociedade de consumo, né? Uma sociedade que ela valoriza alguns aspectos, né? Que são complicados. Então, tá tudo muito... Então, por exemplo, hoje a inteligência artificial, o mesmo Instagram, Facebook, eles conseguem mapear os seus gostos pessoais e, através disso, te direcionar, né? Você com as suas buscas alimenta. E alimenta para que você possa consumir. Então, é um período complexo, que eu visualizo que atinge todas as camadas, tanto classe alta, média ou baixa, mas o europeu, o que eu acredito? Depende muito do contexto também, do momento e do país onde está, para ele falar assim, pô, que legal, isso daqui eu nunca tinha pensado sobre essa problemática, sobre esse ponto de vista, né?
Por exemplo, nós temos um serviço na média complexidade, nós temos um serviço chamado Serviço de Atendimento de Medida Socioeducativa, que é para aqueles adolescentes que cometem algum ato infracional. Vocês vão ter o contato com isso no Direito da Criança e do Adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos um serviço bem desenhado, num equipamento que ele tem outro serviço chamado Serviço Especializado de Proteção à Família ou ao Indivíduo, chamado PAEF, na média complexidade ainda, só para poder entender. A unidade onde está sendo executado esse serviço é o CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Numa perspectiva de garantia e acesso a direitos, esses equipamentos são fantásticos, porque eles têm uma possibilidade, se bem executado, do município, colocar profissionais de diversas áreas, inclusive um advogado, para poder orientar esse adolescente, né? Você tem psicólogo atuando em conjunto com assistente social, né? Você tem ali um acompanhamento da saúde, você faz perguntas simples. Será que esse adolescente, porque, por exemplo, o adolescente que cometeu um furto ou qualquer coisa, ou um tráfico, ele tem uma tendência a ir para marginalização. O que a política tem que fazer é buscar um resgate para que ele possa ter um retorno para a sociedade. E nós aqui, enquanto operadores de direito, nós temos que ter esse cuidado também para poder ampliar esse debate, por mais que tenhamos as nossas convicções pessoais, mas tecnicamente existe. E as pessoas de fora do país que pesquisam mais conseguem olhar e valorizar coisas que muitos brasileiros não conhecem. Sim, verdade. E eu vou para minha última pergunta. Qual tem sido o seu legado? Nossa, essa é difícil, hein? Não é, não. Não é, não? Não. Olha, é complicado, porque como é que eu posso, né? Talvez as pessoas falariam melhor qual seria, né? O Rafael deixou tal legado, mas eu gosto muito da troca, da experiência, né? Eu gosto desse retorno para as bases das relações sociais, das bases humanas. Gosto mesmo, gosto da prosa, gosto da conversa, gosto do café, do tomar comer o bolo de fubá na casa da avó. Essa retomada. Mas e eu também não sei dizer, porque respeitando outros desejos, se aquilo que eu escolhi pode ser dito que é um legado. Mas eu tento, dentro dessa minha relação com a sociedade, de alguma maneira, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa, né, vamos dizer assim, que anda na linha e muito atento, porque o exemplo é o que arrasta, né? Talvez uma coisa que eu até brinco, né? A pessoa não vai poder falar assim, tive com o professor Rafa, professor bastante transparente, né? Tem um preço por isso também, a transparência, porque eu falo o que eu penso, respeito o que o outro diz também, porque tem espaço de escuta comigo, mas às vezes nem todo mundo está preparado para ouvir, né? Então, eu tento seguir esse caminho, e acho que pela experiência, né, esse processo educacional, através também muito de experiência, exemplo. Respondeu, será? Respondeu, com claro, certeza. com certeza. A gente agora parte para as nossas perguntinhas mais rápidas. Tá ótimo. Estamos chegando ao final, infelizmente, estamos com essa conversa aqui. É um bate-bola, tá? Sinta-se à vontade para fluir ou para ser breve. Tá. Família para você? Porto Seguro, tudo? Direito, educação. O que mais te desafia? Ambos, mas hoje eu estou aprofundado no processo de educação
para poder levar o direito da melhor forma para os alunos e para a sociedade. Uma frase que você gosta muito. Eu gosto muito do movimento Mangue Beat, do Nação Zumbi, mas eu vou pegar uma liderança que é o Chico Sainz, que diz: um passo à frente você não está no mesmo lugar. Um passo à frente você não está no mesmo lugar. Muito boa. Um livro? Irmãos Karamazov e Fyodor Dostoiévski. Literatura russa. Literatura russa é um desafio para a leitura. Essa história daria, não tem o cara, né? Mas me impactou brutalmente para eu... Inclusive, foi o livro que me manteve no curso de Direito. Muito Olha. bom. Literatura russa, Dostoiévski, é bem Tolstói, complicado. Tolstói, muito difícil também. Sim, ótimo. Uma pessoa que te inspira. Minha mãe. Perfeito, muito bom. Uma qualidade essencial para quem quer trabalhar com pessoas. Amor pelo que faz e respeito. Educação, em uma palavra. Revolução. Muito bom. Muito bom. Um projeto que te inspira. Um projeto que me inspira, são tantos. Pessoal, de outras pessoas. Fique à vontade para Um projeto que me mais de um, se quiser também. Mas, olha, eu gosto muito de projetos voltado. Hoje eu tô com... Lembrei, tem um projeto que me marcou bastante. Aqui hoje eu vou falar dele. Perfeito. Eu descobri uma autora chamada Ana Cláudia Arantes. Ela trabalha com pessoas em estágio avançado de câncer com cuidados paliativos. E aí ela tem todo um protocolo, um processo, e é uma coisa fantástica, humana, uma coisa que você... pura conexão. Com certeza. Pura conexão. Existem humanos bons, você pensa, né? Existem. Deve ser realmente um projeto muito tocante. Muito Saúde, mesmo. né, você Muito e leva para outras discussões no campo do direito. Mas assim, eu fiquei... toda vez que eu tenho contato com algo que ela faz, vou buscar alguns vídeos no YouTube, tudo. Tenho um desejo de conhecê-la pessoalmente, porque acho que ela tem já virou um registro, e é algo que precisa, né? Você tem uma doença gravíssima, você tem... É como se você tivesse um anúncio, olha, daqui você tá achando que vai viver 20, mas você tem um mês, e ela entra como que a gente vai viver nesse um mês. É bárbaro. Sim. Muda toda a perspectiva e a minha relação de mundo também, em termos de reflexão e posição. E abre para essa pessoa que está passando por essa situação uma sementinha da esperança, né? Sempre. Sempre. Fica... De fé, de amor, de paixão, de relação, independente, né? Vamos usar aqui que religião, a palavra significa religar, né? De conectar com algo. Acho que é super interessante. Com certeza. E a última, uma dica para quem quer começar um projeto comunitário. Olha, tem diversos pontos. Pode me procurar, que eu dou várias dicas. Tem um legado desse projeto. Pode me procurar, mas eu acho que você pode começar como um voluntário, mas eu acho que é importante você ter o compromisso. Acho que você tem que ter o compromisso. Só querer não basta. Porque tem dia que vai ter chuva, vai ter dia que você vai estar um pouco com preguiça, vai ter dia, então você precisa ser constante. Então, para começar, precisa primeiro ter compromisso, saber que aquilo que você leva para a pessoa é algo de extrema importância, é algo que pode edificar e pode transformar uma outra vida. Perfeito. Mais alguma coisa que você quer nos falar?
Eu queria só ressaltar a importância do trabalho de vocês, ressaltar para quem está acompanhando a gente aí, que para mim toda vez que eu revisito essas histórias, eu acabo me olhando, me estudando, vendo como que eu posso melhorar com o próximo. Dizer que, em termos de sonho, de projeto de vida, desejar, né, para todos vocês aqui muita saúde, longevidade, né? Para isso a gente precisa estar sempre se movimentando, tá bem, né, com os nossos, né? Nossa cabeça precisa estar arejada, precisa estar boa. E vida longa para vocês, né? Vida longa. Foi um prazer, né, imenso estar aqui e espero de alguma maneira ter contribuído. Com toda certeza, contribuiu e o prazer é todo nosso de receber, de você aceitar a participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Para nós é um aprendizado sem igual. Eu que agradeço. E fique à vontade, se quiser voltar, se tem algo que você quer vir aqui, ter um podcast especial para isso. Algum assunto que você acha bacana. Muito legal. Eu quero ser o primeiro. Eu já pedindo aqui, né? Que eu acho que é legal, não precisa ser para já, mas também pode até deixar confortável de ter algum outro colega que faça um bate-bola. Hoje eu pensei nisso. Para ter uma troca, né? Por exemplo. E aí tem vários professores, me sinto muito confortável de estar com todos, às vezes até de linhas de pontos de vista diferentes. Então vocês podem contar comigo também, que é só sugestão, claro. Tá? Com certeza. Muito bem guardada e com certeza colocaremos em prática. É isso, chegamos no final do nosso episódio. Nós somos muito gratas pela sua presença aqui. Nós agradecemos por vocês assistirem até o final. Sigam as nossas redes sociais, Legado Jurídico Cast. Todas as nossas informações estarão na descrição do vídeo. Um beijo, até o próximo episódio. Não se esqueçam de seguir, se inscrever, assinar o sininho da notificação e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, valeu, obrigado.